solo, mas bem com aquela visão que eu comentei com vocês, assim, vou dar colocar alguns resultados mais gerais, assim, mais importantes, às vezes nem vou citar os artigos científicos que tem isso, a gente, né, quem tiver interesse em determinada área, depois pode entrar em contato comigo, que eu ajudo, né, nessa... A gente sabe que é importante nos trabalhos sempre referenciar o artigo científico, né, se ele já existe. E vou trazer mais um pouco da minha experiência e de algumas quase provocações, assim, do que eu acho que a gente ainda tem que evoluir. E vocês, então, como estudantes de pós-graduação que estão nesse processo aí no trabalho de pesquisa de vocês, podem contribuir muito, tá? Então, a primeira coisa dos indicadores físicos, né? E aí, voltando naquele experimento ali que eu vou usar como base, eu vou mostrar alguns outros, mas a maioria dos resultados é desse experimento de Tupã, que a gente chama. Então, tem as diferentes alturas de manejo do pasto, que a gente denomina, né, um pastejo intensivo com 10 centímetros de altura, pastejo moderado, 20 a 30 centímetros, pastejo leve, 40 centímetros de altura, né, sempre o método de pastoreio contínuo, e a área testemunha sem pastejo. E o primeiro dado que vem daquela lenda do casco lá, né, e porque esse experimento foi criado, na verdade, lá em 2001, né, teve duas grandes razões, assim, duas grandes hipóteses, né, serem verificadas, serem testadas. Uma delas, então, é em relação à compactação do solo. Muito, e até hoje a gente, apesar de ter trabalhos que mostram, mesmo resultado sempre, a gente ainda, né, tem que desvendar essa lenda, vamos dizer assim. E, de fato, pessoal, diversas medidas de vários indicadores físicos, né? Aqui a gente tem densidade, macroporosidade, mas ao longo dos anos, de várias avaliações que foram feitas, o que a gente detecta é, sim, existe uma compactação, afinal tem uma carga maior ali, né? Tem os animais ali em pastejo, né? Mais do que se não tivesse pastejo, né? Tem os bois ali, vacas, enfim, o que for, pisoteando. Mas ela é extremamente superficial, né? E essa é uma característica importante, né? Os animais, o casco dos animais, eles promovem uma compactação superficial do solo. Diferente do rodado dos maquinários agrícolas, que tendem a transferir a força e causar uma compactação subsuperficial, que depois a gente vai, inclusive, ver alguns resultados, né, dessa compactação subsuperficial nas áreas sem animais, aliada àquela menor produção de raízes, né, de como isso impacta, inclusive, indicadores químicos. Então, é basicamente isso. Quanto maior for a carga animal, né, que é maior quanto menor for a altura do pasto, aqui nesse experimento, maior vai ser esse adensamento, essa compactação superficial, mas que é facilmente revertida durante o ciclo da lavoura. Pela própria passagem, né, da semeadora, já é capaz de romper essa camadinha superficial compactada, tá? Sem chegar a causar perdas produtivas devido a essa compactação superficial, tá? E, de novo, é claro que a gente tem uma grande variabilidade em relação a isso. Assim como a gente tem lá da parte química, né? É claro que a gente também vai ter da parte física. E esse aqui é um dos trabalhos que demonstrou isso. Isso aqui foi no ano lá de 2008, 2009. Foi feito lá no experimento. Ao final do ciclo da pastagem, foi feito, né, um perfil de como estava o solo, a variabilidade acima da superfície do dossel da pastagem e a resistência à penetração desse solo. E depois, alguns anos mais tarde, também foram feitos estudos, né? Esses eu não trouxe aqui, mas quem tiver interesse da própria distribuição espacial do esterco, né? E algo que ainda não foi feito, mas que vem sendo feito em outros experimentos e que também nos ajuda a entender isso sobre o caminhamento dos animais, né? A gente sabe que existem certos padrões que vão influenciar em relação a isso.
Mas, de novo, né, o que os resultados demonstraram é, ó, no pastejo mais intenso, 10 centímetros, uma compactação superficial, né, que não abaixo de 10 centímetros, a não ser aqui em alguns locais da própria variabilidade do solo, mas não resultado do manejo em si. Que quando nós temos aí o pastejo moderado já não existe. No entanto, né, apesar da gente essa compactação ser revertida na fase lavoura, da gente não ver o impacto disso produtivamente e de não chegar a níveis críticos de compactação para as culturas, embora ocorra, a questão da dinâmica hídrica ainda é algo que a gente tem muito a responder. E esse estudo aqui de infiltração de água mostra um pouquinho disso. E aí é bastante complicado da gente conseguir inferir sobre isso em experimentos de parcela, né? E até mesmo porque a própria vamos dizer assim, esse comportamento animal vai ser completamente diferente numa área pequena, nos experimentos de parcela, por mais que as parcelas sejam grandes, nesse experimento a gente tem parcelas de quase 4 hectares, né? Mas é diferente do que a gente ter, né, um rebanho aí numa área, sei lá, um potreiro de 100 hectares. A gente sabe que o comportamento vai ser diferente. Mas o que a gente observa nos experimentos é uma diminuição bastante grande, né, da infiltração de água no solo. E aí, isso aqui sim, vocês sempre fazendo ó, no final da fase pastagem, no início do experimento, 13 anos depois, e no final da fase soja. Então, realmente, depois da fase lavoura, aumenta a infiltração desse solo, porque diminui a compactação superficial, né, do final da fase pastagem. E nós temos claramente um efeito de tratamento aqui. E aí, dependendo de quando ocorrer, né, uma chuva muito intensa e com um grande potencial erosivo, a gente tem que ter, sim, um certo cuidado em relação à erosão do solo, perdas de solo nos nossos sistemas integrados. Porque, de fato, a compactação existe superficialmente, não que vá prejudicar, né, mas isso diminui a taxa de infiltração, que é o que esses dados mostram, e isso, principalmente no pastejo intensivo, né, como a gente pode ver aqui, mas aqui a gente já vê também no 20 centímetros, pastejo moderado. E isso pode vir, então, né, tem que ter, eu diria que dessa parte física é algo que a gente ainda precisa estudar mais em relação a isso, né, os processos erosivos que podem acontecer nessas áreas com inserção do animal, dependendo do manejo desse pasto. Mas, no geral, né, optando por essas, que é a nossa indicação, né, dos melhores parâmetros assim, de resposta do solo e produtivo dos animais, entre 20 a 30 centímetros dessas pastagens hibernais, a gente fica com uma situação bastante parecida com as áreas testemunha, né, sem a presença dos animais, sem o pastejo. E aí a gente tem um dos artigos mais recentes que saíram, né, quem liderou o processo foi, inclusive, uma aluna que veio fazer, lá dos Estados Unidos, que veio fazer parte do doutorado aqui com a gente, a Caitlin, em que ela se dedicou, né, a estudar essa parte mais hídrica. A gente já tinha tido uma tese de doutorado dos solos voltado a isso, ela avançou mais ainda, em que ela mostra que o pastejo hibernal ele não afeta a produtividade da soja, apesar de ter um menor conteúdo de água do solo, né, nessas áreas com pastejo. E aí aqui vem outra, e aqui eu deixo o artigo, né, para quem tiver mais interesse, mas outra coisa que alguns estudos nossos demonstraram, e eu fiz um gráfico, não me lembro se eu deixei, esse aqui, ó, que está no capítulo do livro de CIPA, né, de melhorias ambientais, de como essa interpretação do menor teor de água nas áreas com pastejo pode estar ligada a qual profundidade do solo a gente está medindo essa umidade. Né? Porque ocorre uma certa, a gente chama um fenômeno de redistribuição hídrica nas áreas com pastejo.
que esse gráfico, isso aqui foi um gráfico que eu fiz a partir de dados de uma tese de doutorado do Sérgio Costa, foi aqui dos solos, para colocar nesse capítulo das melhorias ambientais. O que mostra esse gráfico, pessoal? É um delta teor de água, e esse delta é relativo à diferença da umidade nas áreas sem pastejo em relação às áreas com pastejo. Aqui seria o zero, aqui as duas áreas estão iguais. Ó. O que vocês verem de teor de água positivo quer dizer que foi umidade maior nas áreas com pastejo. E aqui negativo, umidade maior nas áreas sem pastejo. Tá? Para diminuir o número de linhas, né? Só fazer esse delta para a gente conseguir enxergar melhor. E aí, nesse estudo, a gente fez as medições em 3 períodos durante o crescimento da pastagem. Tá? No início, ali por abril, maio. No meio, julho, agosto. E no final, outubro, novembro. E claro que a água é um negócio que muda da noite para o dia, né, pessoal? Então, por isso que também é bastante difícil da gente estudar, sobretudo em camadas mais profundas. E nesse experimento, nesse estudo, a gente até colocou uns tensiômetros, né, um datalogger para ir capturando essas mudanças. E esse experimento fica a 500 quilômetros de distância de Porto Alegre, né? E daí a gente instalou, voltamos, colocamos a proteção, mas quando os animais entraram na área, um bicho curioso, né? Imagina, com falta do que se distrair, digamos assim, com tédio, foram lá, tiraram todas as proteções que a gente tinha feito, que a gente achava que ia segurar, comeram todas as bases dos tensiômetros, enfim, a gente perdeu. Isso aqui a gente fez no fim com coleta pontual de solo quando a gente ia lá, porque a nossa ideia era ter o acompanhamento, mas infelizmente não deu. E aí o que a gente nota é que conforme vai se desenvolvendo a pastagem, aqui vai aumentando a coloração aqui do cinza mais claro, cinza escuro e o preto, que é mais no final do ciclo da pastagem, a gente vai tendo essa redistribuição hídrica, em que diminui o teor, e a gente sentia isso, inclusive na coleta de solo, né? Era muito mais duro e o solo seco de coletar nas áreas com pastejo, devido a essa menor umidade, mas aumenta em camadas mais profundas. E isso pode estar relacionado, obviamente, às áreas com pastejo, por elas crescerem mais, que eu comentei com vocês antes, elas demandam mais água, né? Então, a maior parte das raízes estão aqui, vão secar esse solo, mas por elas terem um aprofundamento de raízes maior, elas também trazem, que é um solo profundo, um latossolo, né? 50 centímetros, a gente talvez ainda esteja até no horizonte A, não chegamos nem no B ainda, elas também puxam essa água de camadas mais profundas e aumentam em subsuperfície essa umidade, que é o que a gente está vendo aqui. E a questão é termos lavouras que consigam alcançar, pelo menos até próximo dessa camada de 20 centímetros, para aproveitar essa redistribuição que a pastagem fez. Essa redistribuição hídrica, esse puxar água de camadas mais profundas. Então, isso aqui, essa parte aqui eu vejo que ainda é uma grande lacuna, entender, né, essa distribuição de água no perfil do solo dos sistemas integrados. Essa produção de raízes, essa questão dos indicadores físicos, estruturação de solo, vai resultar também em modificações na agregação, que depois a gente vai ver que é muito importante para o estoque de carbono. Um dos principais mecanismos da gente acumular carbono no solo é proteger essa matéria orgânica, uma oclusão física do ataque dos micro-organismos dentro dos agregados. E aí também nós temos, esse aqui foi lá da tese do Ed Carlos, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz de iniciação científica, e tirei essa foto e realmente ela é real, tá? Isso aqui, esse potinho era de um desses 2 tratamentos, não vou lembrar qual, era ou do pastejo intensivo ou do sem pastejo, e esse aqui o potinho dos agregados do pastejo moderado. Na verdade, esse aqui era os agregados na maior classe de tamanho lá das peneiras, né? Então uma proporção muito maior de agregados grandes nas áreas de pastejo moderado. Chegando aí a quase 5 milímetros na média, no diâmetro médio ponderado, e ficando aí entre 3, 3,5 no pastejo intensivo ou nas áreas sem pastejo,
resultado de tudo aquilo que eu abordei com vocês antes do intervalo, né? Daquela maior produção de raízes, principalmente, que vão cumprir esse papel. Além da diversidade biológica, microbiológica, os agentes cimentantes que vão estar atuando aqui, né? Para promover essa maior agregação nas áreas com pastejo moderado. Uma adequada oferta de forragem. Que é isso aqui, né? Que eu mostrei para vocês antes do intervalo. Essa é a ideia. Isso aqui seria, vamos dizer assim, a discussão daquele resultado, né? Uma explicação. Isso não acontece só nos nossos experimentos, tá? Eu trouxe aqui um dado, inclusive isso aqui é lá da Universidade de Iowa, né? Em que também eles fizeram um estudo lá, né, com pastejo aí, no caso, no verão deles, né? E demonstraram que, ó, esse aqui era o perfil de resistência à penetração do solo, que está a escala de 0 a 3.000, antes do pastejo, uma medida que eles fizeram em 11 de abril. E depois que os animais entraram, aqui eu imagino que era não me lembro, mas imagino que era um manejo rotativo, que entrou os animais depois do pastejo, né, um mês depois, 13 de maio. Comeram, então, essa parte aérea, né? Produziu mais raiz, que é o que está demonstrado nesse esquema também, e diminuiu a resistência à penetração do solo, devido a essa descompactação biológica, que a gente pode chamar, essa ação das raízes, quando bem manejado. E a gente observou isso, agora voltando para o Brasil, para aquele mesmo experimento, em outros estudos também, né, que abordaram a densidade do solo até camadas mais profundas, aqui 50 centímetros de profundidade. E vocês vejam que o que a gente tem aqui, né, a gente muda completamente o padrão do comportamento da densidade do solo a partir dessa camada aqui, dos 10 centímetros. Essa coleta foi feita em outubro, novembro, final do ciclo de pastejo. E vocês vejam, a gente tem uma densidade menor nas áreas sem pastejo e maior nas áreas com pastejo. Até 10 centímetros de profundidade. Até justamente ali onde vai esse efeito do casco dos animais compactarem essa camada superficial. E a partir dessa profundidade, pessoal, a gente tem algo completamente diferente numa magnitude muito maior. Vocês vejam o tamanho do solo menos compactado que a gente tem nas áreas com pastejo a partir dos 10 centímetros, especialmente a partir dos 20 centímetros. E como é que isso acontece? A nossa única, nesse estudo não foi feito, mas uma das únicas explicações que a gente tem é as raízes. É um solo que está todo ali presinho, né, com as raízes, ele não vai compactar. Ele está sendo segurado pelas raízes das plantas. Ele não vai se adensar e se compactar. Como nas áreas sem pastejo a gente não tem isso, a gente não tem esse estímulo, esse estresse benéfico da herbivoria estimulando as plantas a crescerem mais, ele se compacta. Isso aqui é uma compactação clássica do maquinário agrícola que acontece nas áreas puramente agrícolas, né? E o próprio natural, às vezes, do solo, né? Pode ser, então, que essas raízes estejam realmente ajudando a melhorar o ambiente físico, comparando até com o que seria o natural, até pelo manejo prévio dessa área, né? Que está em plantio direto desde 1993, essa área aqui. E essa amostragem foi feita em 2014, se eu não me engano, essa aqui. Isso, né, é uma das principais coisas que explica, dentre outros que a gente vai ver, mas eu sempre gosto de mostrar junto isso aqui, principalmente para provocar o pessoal da lavoura, digamos assim, né? Desse trabalho aqui, inclusive do professor Aníbal, né, foi uma espécie de meta-análise que foi feita, com um N aí bem grande, maior deles para soja, N de 30, feijão 2, milho 13, arroz regado 2, que fez um comparativo, então, da produtividade da lavoura em áreas com e sem pastejo no sul do Brasil. E tudo que está acima da linha é produtividade maior da lavoura nas áreas que tiveram pastejo hibernal. E vocês vejam aí que 93% dos casos, a gente tem esse rendimento aqui, ó, maior nas áreas de lavouras pós-pastejo hibernal.
E uma das grandes explicações realmente pode estar nessa dinâmica aqui. Aqui que hoje se fala muito inclusive nessas competições, né, de maior produtividade, é perfil de solo. Tem que ter perfil de solo. O que é perfil de solo? Tem que produzir raiz. Quem é que vai produzir raiz para nós? Geralmente não é a cultura principal, né? Essa cultura da entre-safra, digamos assim. E o pastejo, bem manejado, cumpre um papel muito importante nesse aspecto. E aí, além da parte dos indicadores físicos que essas raízes ajudam, isso vai ter um papel muito importante também nos indicadores químicos, quando a gente falar dos nutrientes. A gente sabe que muitos dos nutrientes que a gente tem no solo são extremamente suscetíveis a perdas. Perdas, por exemplo, por lixiviação, esse movimento descendente de água no perfil do solo. E o que vai acontecer com o nutriente? Vamos supor aí um nitrato, um cálcio, um magnésio, que são dos mais móveis no solo. Quando ocorre uma chuva que faz com que, né, ele acompanhe o fluxo da água no perfil do solo, a infiltração de água, e vá até camadas mais profundas aqui. O que acontece nessa situação e o que acontece nessa situação? Que aqui, além da gente ter uma menor produção radicular, essas plantas elas morrem mais cedo. Não são estimuladas a continuarem vivas, elas completam o seu ciclo de vida bem antes do que aqui. Então, aqui, esse nutriente vai ser perdido, vai seguir o caminho da água, e aqui, esse nutriente vai ser muito provavelmente ciclado, porque aqui a gente tem raiz para isso acontecer e tem planta viva. Essa bomba biológica está funcionando. E é isso, então, que a gente fala da tal da ciclagem de nutrientes. Também não é só o que a gente está vendo aqui na superfície do solo, na urina, no esterco, mas também esse processo que é estimulado pelas raízes. Que não acontece nessa situação sem pastejo. E isso vai ter um impacto muito grande nos indicadores químicos que a gente vai ver daqui a pouquinho. E acabamos de chegar neles, no caso. E aqui, pessoal, eu vou dedicar um pouquinho mais, tá, do tempo, porque afinal aqui, sim, é bem a minha área de atuação, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês, então, os meus estudos em relação à dinâmica da acidez e da calagem do solo nos sistemas integrados, que, como eu digo, meio que se confunde aí com a minha trajetória acadêmica. Então, eu trabalhei com essa temática tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado. Nesse experimento, nesse mesmo lado de São Miguel das Missões, no latossolo vermelho, em que eu vou trazer agora, então, aqui um pouquinho dos resultados. E o primeiro estudo que a gente fez foi um estudo de reacidificação do solo. Que é esse que está aqui o artigo para vocês. E isso foi muito engraçado, porque assim, eu ia trabalhar na minha dissertação de mestrado com reaplicação de calcário. Porque quando o experimento foi criado, lá em 2001, uma das questões a ser respondida é: o animal compacto ou não compacto? Então, eu já mostrei para vocês ali dos indicadores físicos. Isso foi repetido, né, várias vezes ao longo dos anos, mostrando que não compacto, só aquela superficial que é revertida. E a segunda grande questão a ser respondida é: no plantio direto, né, com a ausência de revolvimento do solo, quando o calcário então passa a ser aplicado na superfície do solo, será que essa compactação superficial não poderia prejudicar a descida do efeito corretivo da acidez do calcário aplicado na superfície? E aí foi feito um primeiro estudo ali, que as coletas foram até 2004, 2005, ele foi publicado em 2008, depois eu vou mostrar para vocês, mostrando que não prejudica, depois eu vou entrar mais no detalhe, e aí a hipótese, então, do meu orientador, ali quando a gente estava conversando na construção do meu mestrado, era de que por ter um efeito mais de longo prazo do pastejo, talvez numa reaplicação do calcário, no plantio direto, poderia aí sim ter um efeito, né, de prejudicar a descida. E aí era com isso que eu ia trabalhar. Basicamente repetir o estudo que foi feito lá no início do experimento. Aí, para trabalhar com isso, em 2010, a gente foi lá e fez uma coleta
bem estratificada, assim, que ia ser o ponto zero do meu mestrado, no caso. E aí, quando a gente fez essa coleta, eu notei que o ponto zero, a gente já estava partindo de coisas diferentes. A acidez do solo estava completamente diferente nas áreas com pastejo em comparação às áreas sem pastejo. E foi aí que, na verdade, nasceu esse estudo. Ele nem estava previsto na minha dissertação de mestrado. Mas quando eu fiz a coleta, depois eu comecei a analisar os dados, eu vi, isso aqui tá muito diferente. E, de fato, eu nunca tinha visto nenhum artigo que tratava disso, né? E acho que isso que me ajudou muito também, eu consegui publicar esse artigo. Eu sempre digo, o editor comprou muito a ideia, porque eu acho que ele... Que eu lembro que eu recebi tanto... Assim, ó... Quando a gente recebe a revisão de um artigo é muito triste, né? Quem já passou por isso deve se identificar, porque como a revisão é anônima, os caras... E tá certo, é assim, o processo de revisão é esse mesmo. Né? Mas todas as revisões diziam, não, tá muito ruim isso aqui, não dá para aceitar. Os caras diziam, desse artigo aqui, né? E essa aqui acho que foi, sei lá, a 4ª revista, acho que eu tentei enviar. E, só que o editor tinha comprado a ideia, porque ele sabia que aquilo ali não existia, né? Esse tipo de abordagem. Foi meio que por acaso que eu achei esses resultados, nem estava numa hipótese inicial, que tratou exatamente da acidificação do solo, diferenciada quando a gente tem o animal em pastejo ou não tem esse animal em pastejo. Aqui eu vou mostrar agora, então, para vocês. Então, aqui está um histórico, tá? Dos eventos relacionados à acidez, que eu vou mostrar para vocês, e a produtividade da soja ao longo do tempo. Nos diferentes tratamentos, eu trabalhei com 3, 10, 20 e o sem pastejo. Tá? Diferentes safras agrícolas aqui, produtividade de soja. Então, vocês vejam uma grande variação, no geral, muito similar às produtividades entre si, tá? Dos diferentes tratamentos. E essa variação, basicamente, devido a aquilo que eu mostrei antes, né? A questão das condições meteorológicas, déficit hídrico das diferentes safras. A calagem foi feita aqui, no início do experimento, uma calagem superficial. Teve o máximo efeito da calagem nos atributos do solo nessa safra aqui. Isso foi avaliado, então, pelo João Paulo, aqui nesse artigo, que depois eu vou mostrar os resultados. Então, durante esse período, então, a gente teve, estava ácido, corrigiu a acidez, e a partir daqui a gente sabe, né, que depois chega no máximo da reação do calcário e depois começa o solo a se reacidificar de novo por inúmeros processos. E aí a gente fez a coleta de solo para esse estudo aqui, depois da safra 2009-2010. Tá? Aqui, se a gente for ver, só para justificar essa variação grande da produtividade de soja, realmente por causa dessa variação na precipitação ocorrida durante a safra. E aí, nessa coleta que a gente fez em maio de 2010, tá aqui, então, o que a gente achou ao longo do perfil do solo. Né? Cada pontinho desses é uma amostra que a gente coletou, foi de 2,5 em 2,5 até 20, depois de 5 em 5 até 40. De 20 a 40, perdão. Em relação ao pH do solo, a gente não achou diferença entre os tratamentos. Né? Houve valores aqui maiores que não foram significativamente na estatística diferentes. Na área sem pastejo, muito por causa do efeito alcalinizante daquela maior palhada se decompondo ali na superfície do solo. Mas, no geral, né, não pegou diferença, mas mostrando que o solo estava realmente muito ácido depois de 9 anos sem calagem. O pH variando aí de uma média de 5 na camada superficial até 4,4 na camada mais profunda de 35 a 40 centímetros. Só que a gente sabe que a acidez não é só pH, né, pessoal? pH é um dos indicadores e um dos que menos a gente vem utilizando por, de fato, a gente não ter uma toxidez direta pelo excesso de hidrogênio, que é o que o baixo pH nos demonstra. Na verdade, o baixo pH, o pH é uma variável master que determina a solubilidade do alumínio e disponibilidade de cátions básicos, e que isso muda conforme o clima, conforme o manejo, enfim. Por isso que, geralmente, na maioria dos manuais, na interpretação de calagem, a gente não olha mais só o pH, a gente olha pH, saturação por base, saturação por alumínio. Porque a planta, a percepção da planta em relação à acidez
e aos malefícios da acidez está muito mais ligada a uma baixa saturação por bases e uma alta saturação por alumínio do que ao efeito propriamente dito do baixo pH. E aí, quando a gente foi olhar os outros atributos de acidez, no caso, o primeiro deles aqui, saturação por bases, a gente viu que aí sim os tratamentos se diferenciavam muito. E se diferenciavam em todas as camadas coletadas, né? Que essa análise estatística, inclusive, não deu a interação que a gente chama. Independentemente da camada de solo, as áreas sem pastejo apresentaram uma saturação por bases menor do que as áreas com pastejo, independentemente da intensidade desse pastejo. Então, no perfil do solo, a média aqui de todas essas camadas foi de 45% de saturação por base nas áreas com pastejo e 35% nas áreas sem pastejo. E quando a gente olhou a saturação por alumínio, a mesma coisa, só que obviamente, né, ao contrário, uma maior saturação por alumínio, uma magnitude ainda maior nas áreas sem pastejo, comparativamente às áreas com pastejo, independentemente dessa intensidade de pastejo. Vocês vejam que aqui foi muito parecido os valores ao longo de todo o perfil do solo. E aí, como o pH não variou, mas a saturação por base e a saturação por alumínio variou, nós encontramos, então, essas relações diferenciadas entre o pH e esses atributos, esses outros indicadores de acidez. O que nos leva, isso é outra coisa assim, que eu tenho vontade de ir adiante, porque a última vez que eu fiz isso foi realmente no meu mestrado, a pensar em indicadores de tomada de decisão de calagem diferenciados para os sistemas integrados, para quando a gente tem a pecuária. Porque vocês vejam aqui, ó, para cada 0,1 unidade de pH, né, nessa faixa aqui que a gente está medindo, né, a gente sabe que depois isso tende a estabilizar, que tem uma linear, porque foi mais ou menos desse 4,3 a 5,2. O aumento da saturação por base foi o dobro, praticamente, do que nas áreas sem pastejo. E se a gente for pegar aqui, vamos supor aqui os 65%, né, de saturação por base que a gente tem aqui, que teria que ter para ter uma boa disponibilidade de cálcio e magnésio. A gente alcançaria isso nas áreas com pastejo em torno de um pH de 4,8 e nas áreas sem pastejo lá por um pH de 5,2. Isso quer dizer, então, que os sistemas integrados, né, ao menos aqui por essas relações, a gente teria que testar as plantas nisso, eles suportam um pH menor, porque esse pH menor ainda significa uma maior saturação por base e disponibilidade de cálcio e magnésio. Muda essa relação entre os indicadores de acidez. E o mesmo foi observado para a saturação por alumínio. Então, se a gente pegar ali os 10% de saturação por alumínio, que a gente tem também como base para evitar, manter até 10% para evitar problemas de fitotoxidez de alumínio. Mesma coisa, a gente vai ter aproximadamente um pH de 4,8, que vai garantir no máximo esses 10% de saturação por alumínio nas áreas com pastejo, e entre 5,1, 5,2 aqui novamente, nas áreas sem pastejo. Então, demonstrando que, de fato, a gente pode ter um pH mais ácido nas áreas com pastejo, que vai significar uma menor fitotoxidez de alumínio e uma maior disponibilidade de bases do solo comparativamente às áreas sem pastejo. Então, muda a interpretação dos atributos de acidez, do pH, no caso, por causa dessa dinâmica diferenciada dos outros atributos de acidez. E, bom, por que aconteceu isso? Quando eu vi isso, eu digo, tem que achar agora, né, de onde é que está vindo isso, está diferente. E aí eu parti para os estudos de balanço de nutrientes, que eu falei para vocês lá no início, né, para tentar entender, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Em relação aos outros cátions, aqui, né, a gente sabe que a saturação por bases, ela bota tudo junto ali, bota cálcio, magnésio, potássio, tudo junto. Mas o cálcio e o magnésio teve um comportamento idêntico ao da saturação por bases, no artigo tem esse detalhamento. E o alumínio, o teor de alumínio isolado e não a sua saturação, comportamento até 20 centímetros também similar à saturação. E o único que foi diferente foi o potássio.
que é outro ponto, dinâmica do potássio, que eu acho que merece também mais estudos nos sistemas integrados. Então, foi o único que não seguiu aquela tendência de manter maiores teores disponíveis nas áreas com pastejo, apenas aqui em camadas superficiais, mas em camadas mais profundas foi, inclusive, maior aqui algumas vezes nas áreas sem pastejo. Tá? E a gente atribuiu isso, na época da discussão do artigo, a maiores perdas, porque nesse caso pode ser que a ciclagem não seja eficiente, porque a gente pode ter uma perda grande na urina. Cerca de 80% do potássio que o animal ingere volta na forma de urina, numa forma prontamente solúvel, extremamente concentrada. Que pode fazer com que boa parte desse potássio seja perdido pelo fluxo dessa urina no solo, mesmo com raízes mais profundas. Esses números, dependendo da intensidade de pastejo, podem ser muito grandes, como desse dado aqui que eu trago para vocês. E teve recentemente um artigo de uma orientada do professor Tales, que trabalhou com isso, que mostra e traz um pouco de como esse potássio pode estar indo, na verdade, não estar sendo perdido, mas estar indo para outras formas, não trocável, por exemplo, que muitas vezes o método do Melish não pega, nas áreas com pastejo, porque essa aplicação concentrada do potássio na urina, aquele excesso de potássio na solução do solo faz com que ele entre para dentro das cavidades siloxanas de alguns argilos minerais e não seja detectado no laudo de análise. Mas a planta consegue extrair ele. Tem mais sobre o potássio, esse aqui é um dos últimos artigos publicados que se debruça mais sobre isso. Além, então, daquelas relações entre pH e saturação por base e saturação por alumínio, a gente achou também relações diferentes entre CDC efetivo, até porque armazenou, digamos, mais cátions no solo, nas áreas com pastejo, em relação ao carbono orgânico. Então, vocês vejam aqui, para o mesmo teor de carbono orgânico, essas cargas negativas oriundos da matéria orgânica, principalmente dos radicais carboxílicos, são mais preenchidas por cátions trocáveis, e não por hidrogênio, no caso, nas áreas com pastejo, comparativamente às áreas sem pastejo. E essa é outra questão, assim, sobre reatividade, talvez, qualidade dessa matéria orgânica dos sistemas integrados. Justamente por a gente ter outros fluxos, outras entradas além do resíduo vegetal. E aí tem alguns trabalhos que mostram que esse resíduo animal tem um carbono orgânico solúvel com peso molecular que é cerca de 3 vezes maior que dos resíduos vegetais. O que pode indicar uma maior reatividade e explicar parte desses dados. Mas também é algo que a gente chegou até aí. Não fomos além para investigar mais como é que é, então, a qualidade dessa matéria orgânica de fato. Especialmente, por exemplo, exatamente embaixo de uma placa de esterco, o que está acontecendo ali com essa outra forma aqui de carbono retornando outra estrutura, na verdade, ali do esterco, em vez do resíduo vegetal. E tem nos trabalhos que a gente fez, que a cada ciclo de pastejo, a gente tem aproximadamente 2% da área coberta por placas de fezes. E aí, bom, esse experimento já está com 20 anos, a gente teria quase metade dessa área, partindo do pressuposto que uma placa de esterco nunca cai no mesmo lugar, a gente chegaria a 40% de área coberta por placas de fezes. Então, a gente acha assim, é um efeito pequeno, mas com o passar dos anos, a gente pode ter um impacto mais significativo no solo ou aumentar esse impacto na mesma área. Porque os animais têm um certo tipo de comportamento de áreas preferenciais, de descanso, de depositar o esterco, enfim. E isso estar influenciando o solo com esse fator tempo auxiliando. Além do próprio estímulo na produção de raízes, que a gente sabe que mais raiz, mais solo rizosférico,
mais diversidade da microbiota, mais exudação de compostos orgânicos, isso também pode auxiliar aí numa maior reatividade desse carbono do solo. E, bom, para entender um pouco desses dados, como eu comentei antes, a gente partiu para fazer balanço de nutrientes, e como o artigo era focado em acidez, a gente fez justamente dos cátions básicos trocáveis: cálcio, magnésio e potássio. Cálcio e magnésio são dois nutrientes muito fáceis, assim, da gente fazer o balanço, porque eles geralmente não têm... A maior parte do que está no solo realmente é trocável. Eles não têm muita contribuição nos nossos solos, principalmente no latossolo, uma parte não trocável, de um teor total, enfim. E aí, o que a gente fez, pessoal, foi... Pegamos lá o solo de 2001, né, quanto que tinha de cálcio na camada de 0 a 40, transformamos isso em quilos de cálcio, saiu do centimol carga por decímetro cúbico, utilizamos a densidade, né? Um monte de regrinha de 3, transformar isso em quilos de cálcio, além do resíduo que estava na superfície do solo. A gente tinha esse dado do resíduo, tínhamos dados de outros anos de qual era aproximadamente o teor de cálcio desse resíduo, e computamos isso no estoque inicial, lá em 2001, que os diferentes tratamentos, aqui, pastejo intenso, pastejo moderado e sem pastejo, tinham 1 kg de cálcio. Computamos as entradas, né? A gente tinha esse controle, todos os tratamentos sempre foram iguais, o manejo da fertilidade. Então, o que entrou via adubo de cálcio, principalmente via adubo fosfatado, né? Super simples, super triples, tem uma quantidade de cálcio. Isso aqui é ao longo dos 9 anos. E o que entrou via calagem, aquela calagem inicial de 2001, quase 1 tonelada de cálcio em todos os tratamentos pelo calcário. E aí, computamos também, fizemos a soma do que saiu ao longo desses 9 anos. E aqui fazendo análise dos grãos de soja, extrapolando isso para todos os anos, fazendo análise de umas 3 safras, acho que a gente fez. Então, vocês vejam que saiu aí nem 75 quilos de cálcio, então isso é muito pouco exportado cálcio nos grãos de soja, e na carne bovina, né, menos ainda. Nem 10 quilos de cálcio, isso aí acumulado ao longo de 9 anos. Claro que se isso aqui fosse um sistema de produção de leite, um sistema de cria, isso aqui mudaria bastante. Lá a gente tinha uma recria-terminação. E aí, por diferença, e lá tem toda a explicação no artigo, do estoque final, menos o que entrou e o que saiu de forma produtiva, a gente chegou, e o que tinha, né, no início, no que foi perdido de cálcio ao longo desses 9 anos. Na forma de lixiviação, de escoamento superficial, o que seja. E aí chegamos nesses números muito grandes aqui. Muita perda de cálcio e de magnésio, a gente vai ver também, são os dois principais cátions de solo perdidos, né, os principais componentes da CTC. Mais de 1 tonelada de cálcio sendo perdido nos diferentes tratamentos. Significativamente bem maior essa perda nas áreas sem pastejo. O que resultou, então, no estoque final da amostragem que a gente fez em 2010, num balanço bem mais negativo de cálcio ao longo desses 9 anos, nas áreas sem pastejo. E a justificativa aqui desse balanço mais negativo, da gente ter um estoque final de cálcio menor nessas áreas sem pastejo, é justamente a maior perda. E com esse tipo de cálculo, a gente consegue enxergar isso. Porque, ó, entrou a mesma coisa. No início tinha coisas diferentes, mas a gente está levando isso em conta. Entrou a mesma coisa. De forma produtiva, saiu isso aqui. No final tinha isso aqui, a gente consegue inferir, bom, o que está faltando aí desse balanço é perda. Está aqui ela. Um balanço bem mais negativo nas áreas sem pastejo. Próximo de 0 aqui no pastejo moderado, né, positivo 25, e menos 121 nas áreas de pastejo intenso. Então, isso aqui é menos perda, mais ciclagem de nutrientes nas áreas de pastejo moderado. Fizemos a mesma coisa para o magnésio, não vou passar aqui um por um, né? Foi só para vocês entenderem mais ou menos a ideia.
E mesmo os resultados, né, um balanço mais positivo no pastejo moderado, menos positivo no pastejo intenso e levemente negativo aqui, né, nas áreas sem pastejo, né? Novamente devido a mais perda dessas áreas sem pastejo. E em relação ao potássio, tem aquele artigo que aborda isso, né? Aqui a gente fez, o potássio é um pouquinho diferente, porque ele tem formas não trocáveis, e aqui a gente trabalhou só com trocável. E aí achamos, então, em todos os tratamentos, né, foi negativo esse balanço de potássio, ele é bem mais exportado nos grãos de soja, comparativamente ao cálcio e magnésio. Então, praticamente tudo que entrou via adubação saiu, ou até mais. Resultando, então, como tem perdas, né, nesse balanço negativo para todos os tratamentos, mas, novamente, menos negativo nas áreas de pastejo moderado. E aí a explicação, né, a perda, que muitas vezes a própria aplicação de adubos, por exemplo, a ureia, que é o que a gente utilizava lá no inverno, para adubação da pastagem, a gente sabe que vários desses adubos, incluindo a ureia, produzem ânions na sua dissolução após algumas reações, né? Ânions que são extremamente móveis no perfil do solo e até repelidos das camadas superficiais pela CTC da matéria orgânica, que se acumula mais em camadas superficiais. Se ligam a esses cátions, né, que também são mais móveis no perfil do solo, formam um par iônico de carga neutra e ficam suscetíveis a serem perdidos naquela imagem que eu mostrei antes ali das raízes e do nutriente. Nas áreas com pastejo tendo esse bombeamento, né, e nas áreas sem pastejo não tendo, resultando em mais perda. Na maioria da formação, principalmente do nitrato, a gente tem uma acidificação, então abaixa o pH do solo. Na reação de nitrificação, né, a gente tem, ou na dissolução desses adubos, a gente tem geração de prótons, então diminui o pH do solo. Esses ânions levando embora os cátions que estavam aqui na CTC da fase sólida do solo, por lixiviação, abaixando o pH, quem aparece é o alumínio, né, que estava ali na estrutura dos minerais, passa a ocupar a CTC, da fase sólida do solo, explicando aqueles resultados de diminuição da saturação por base e aumento da saturação por alumínio maior nas áreas sem pastejo, em que esse processo deve ocorrer, justamente por não ter uma ciclagem mais ativa, em maior proporção. E aí, ainda nesse estudo, a gente trabalhou com a eficiência de uso dos nutrientes, que eu acho que a professora Tangriani também já comentou bastante com vocês, né, que é uma forma da gente avaliar o sistema como um todo. E aqui, inclusive, na época, uma sugestão do professor Paulo Carvalho, da gente, né, igualar com produção de proteína do sistema, apesar de que a soja produz muito mais proteína do que a própria carne bovina, né? Então, geralmente, quem vai determinar a maior produção de proteína é a produtividade de soja, ainda que a carne tenha um valor alimentar, né, muito maior do que a soja, principalmente pensando em seres humanos. Então, a gente fez esse cálculo da eficiência de uso de nutrientes, em que a gente chegou, né, que para cada... que a gente precisa, né, não, que a gente produz, perdão, esses valores aqui de proteína para cada quilo de nutriente utilizado no sistema de produção. Então, a gente produz mais proteína nos sistemas com pastejo, comparativamente aos sistemas sem pastejo, no que diz respeito à utilização de cálcio e magnésio. E potássio, né, a partir desses balanços realizados com as frações disponíveis e trocáveis, não houve diferença, então, entre os tratamentos. Produtividade acumulada ao longo de 9 anos, a gente vê que foi, inclusive a de proteína, que transformando tudo para proteína, né, foi similar entre os tratamentos. Então, realmente, essa diferença na eficiência de uso dos nutrientes não se dá pela produtividade, e sim pela maior perda das áreas sem pastejo, maior perda desses nutrientes. E se a gente for pegar tudo isso que manteve de cálcio e magnésio no solo nas áreas sem pastejo, o que isso significaria de quantidade de calcário que a gente teria que aportar para igualar essas quantidades de cálcio e magnésio de 0 a 40 centímetros, significa 4,5 a 6,5 toneladas por hectare de calcário, que deixou de ser perdido,
isso, o cálculo do cálcio e magnésio, quanto que mais ou menos o calcário dolomítico forneceria de cálcio e magnésio, tá? Foi assim que eu fiz esse cálculo, que deixou de ser perdido quando a gente tinha a ciclagem de nutrientes mais ativa, né, com esses animais em pastejo. O que vai se refletir, né, ao longo do tempo, muito provavelmente numa menor necessidade de calagem, né, de intervalo, um maior intervalo de anos entre calagens, entre eventos de calagem, quando a gente tem o animal em pastejo, suportando aquele pH mais ácido lá, como eu comentei, porque ainda mantém uma maior saturação por bases e menor saturação por alumínio. E aí, bom, eu comentei para vocês lá no início, né, esse estudo que eu mostrei aí da acidificação, ele foi quase um achado, assim, a gente nem tinha hipótese para ele, foi lidando com os dados que eu fui vendo que esses resultados existiam, né, que o foco principal era esse aqui, a aplicação de calcário em superfície se o pastejo prejudica, e esse aqui tinham sido os resultados do primeiro estudo, com a aplicação superficial de calcário em 2001, simplificando aqui os resultados das áreas médias, das áreas com pastejo e do sem pastejo, a gente teve a descida do efeito corretivo da acidez do calcário aplicado em superfície até essas camadas aqui, que estão demonstradas, a avaliação foi até 25 centímetros, tá? E claro que cada atributo de acidez tem uma profundidade de descida diferente por causa dos diferentes mecanismos de descida do efeito corretivo da acidez. É um mecanismo físico ou químico. A gente vai dar uma olhadinha depois. Mas geralmente para aumentar pH tem que ter descida da partícula do calcário. Então o aumento do pH ele é até camadas menos profundas, no geral. E saturação por base, saturação por alumínio, a gente consegue mexer até camadas mais profundas porque pode ser um mecanismo de descida química, né, dos produtos da dissolução do calcário. Não necessariamente que a partícula do calcário tem que descer. E já naquele primeiro estudo, em 2001, então se demonstrou, né, que o calcário, o efeito corretivo da acidez do calcário aplicado em superfície, ele não só não é prejudicado com o pastejo, como para todos os atributos de acidez, ele é maximizado com o pastejo. Então, esse efeito corretivo da acidez foi até camadas mais profundas quando houve o pastejo. Como a gente pode observar aqui, ó, para o pH, para a saturação por bases e para a saturação por alumínio. Mas aqui, então, esse estudo ele foi até 25 centímetros e as diferenças eram poucas. Foi igual ou um pouquinho maior nas áreas com pastejo. E aí a gente repetiu, então esse que foi o foco, né, do meu mestrado, a gente repetiu esses estudos 9 anos depois, o solo tinha se acidificado, lá com aquele pH que eu mostrei para vocês, e medimos durante 2 anos e meio a resposta do solo à calagem. Então foi mais ou menos isso aqui que a gente fez, a gente reaplicou o calcário em maio de 2010, depois daquela coleta, né, do primeiro estudo, e investigamos, depois de um ano, coleta de 6 em 6 meses. Durante os anos de 2011 e 2012. Em maio, final do ciclo da soja, em novembro, final do ciclo da pastagem. Aos 12, 18, 24 e 30 meses após a reaplicação do calcário. E aí aconteceu algo muito interessante que também, enquanto eu estava analisando os dados desse estudo, eu percebi outra coisa que também deu origem a outro artigo que eu não tinha uma hipótese inicial, que é sobre esse solo mais ácido, que muitas vezes mascara os efeitos da correção da acidez após a soja. Isso é outra coisa importante da gente discutir, assim, também, que tem pouca coisa sobre isso, que geralmente a gente fala que solo a gente pode coletar, né, em qualquer época do ano. Mas em relação à acidez, a gente tem uma dinâmica bem diferenciada dela nesses sistemas com soja-pastagem. O solo é sempre mais ácido e mascara os efeitos da correção da acidez após a colheita da soja, após o crescimento da soja, no caso. E aí deu origem, né, abre parênteses de novo, né, para esse artigo aqui, em que eu fiz um compilado, então, da dinâmica de longo, médio e curto prazo da acidez do solo, em que eu trago um dos resultados aqui só para vocês, que é justamente esse vai e vem de ser mais ácido comparativamente a novembro e maio,
o maio é sempre mais ácido do que o novembro. Menos ácido, mais ácido. Menos ácido, mais ácido. Menos ácido, mais ácido. Né? Maior pH, menor pH. Maior, menor. Maior, menor. Sempre depois da soja, o solo mais ácido. Isso, naqueles estudos, no estudo que eu fiz para avaliar o efeito corretivo da acidez pela calagem, em maio era sempre mascarado. Né? Então, se não tivesse feito as coletas de novembro, talvez o meu resultado seria outro. Então, é algo que a gente também tem que muitas vezes se atentar nos nossos estudos, né? À época de amostragem. E por que isso ocorre, né, pessoal? Pela acidificação no cultivo de leguminosas que fixam nitrogênio, sobretudo as que exportam boa parte dos nutrientes absorvidos, como é o caso da soja. O balanço aqui que acontece, né? Isso aqui está bem de forma simplificada, na verdade, muitas vezes entra um próton junto com um ânion, né, no mecanismo de absorção ativo dos nutrientes. Como a soja não depende do nitrato, que é a forma predominante do nitrogênio mineral no solo, em solos aerados e corrigidos, tem acidez corrigida, tem um desequilíbrio nesse balanço, né? Então, o saldo aqui da exudação de prótons é maior, acidificando a rizosfera das leguminosas, né? Isso é bem conhecido, e podendo atingir o solo como um todo, que é o que acontecia nas coletas de maio, após a colheita da soja. E daí, durante o ciclo da pastagem, com a decomposição, né, a alcalinidade das cinzas, até o termo que é utilizado, né, das cinzas, no caso do resíduo da leguminosa, vai liberando novamente e diminuindo a acidez desse solo. E aqui, então, voltando para o estudo da reaplicação de calcário, né? Então, a gente teve o efeito máximo da correção da acidez para os diferentes atributos de acidez ocorreu em períodos diferentes. E aqui eu trago só um compilado para vocês, ó. Então, houve diferença no pH do solo, né? Aqui diferença estatística, no pastejo intenso até 20 centímetros, no pastejo moderado até 17,5 centímetros, e na área sem pastejo até 7,5 centímetros. Para saturação por base, até 30 centímetros, pastejo intenso, até 40 centímetros ou mais, porque na verdade a gente mediu até 40 centímetros, no pastejo moderado, e novamente, na área sem pastejo, até 7,5 centímetros. Saturação por alumínio, até 40 centímetros, no pastejo intenso, até 40 centímetros no pastejo moderado e até 17,5 centímetros nas áreas sem pastejo. Novamente, na verdade, uma magnitude maior, né? Resumindo esses resultados, ele também eu só trouxe os gráficos da época que deu a maior diferença e maior profundidade. A gente fez isso, como eu mostrei, a cada 6 meses, né? De novo, né, para todos os atributos de acidez, uma descida do efeito corretivo do calcário aplicado em superfície maior e ainda maior em magnitude, até porque a gente avaliou até camadas mais profundas, nas áreas com pastejo, comparativamente às áreas sem pastejo. E por que isso? Né? O que está lá na nossa discussão desses dados? Questão das raízes, que a gente já viu, o material orgânico se decompõe, continuidade de poros, e aí tem, inclusive, trabalhos que mostram isso, como ocorre de fato a descida das partículas do calcário por essa continuidade de poros das raízes. A própria fauna edáfica que a gente viu também, que forma, né, essas galerias aqui, que também são bioporos, né, para ocorrer essa descida das partículas do calcário, que também a gente vai ter mais nas áreas com pastejo. Isso falando de descida física, mas a gente tem também a descida química do calcário, né? Por exemplo, do próprio esterco, a gente viu lá o carbono orgânico dissolvido, né, com uma maior reatividade, podendo se ligar, então, às bases, aos produtos da dissolução do calcário, cálcio e magnésio, e mobilizar até camadas mais profundas. Além disso aqui, a gente já viu, né, do solo risosférico, exudação de compostos orgânicos, enfim. E aí, na minha tese de doutorado, só aqui para entrar, a gente, vou só passar bem por cima, né? A gente entrou para estudar o alumínio, né? Que é algo bem polêmico, digamos assim,
nos manejos conservacionistas como um todo, no plantio direto, e também ainda inexistiam trabalhos que abordavam isso do ponto de vista da integração lavoura-pecuária. Então, na minha tese, a gente entrou nisso, e eu tenho só um artigo publicado até agora, ainda bem que meu orientador não me cobra mais, mas eu estou me cobrando, no caso, né? Agora estou botando os meus alunos para me ajudar a publicar os artigos do doutorado. E eu vou mostrar um estudo que já foi publicado. Então, a gente sabe, né, pessoal, o alumínio do solo causa fitotoxidez, o pH do solo influencia. Esse aqui é o modelo conceitual da minha tese, que eu disse para vocês que é importante fazer, né, para todos os trabalhos fazer. O pH do solo afeta a disponibilidade de nutrientes. A própria disponibilidade de nutrientes afeta o alumínio do solo. A gente sabe que a força iônica da solução do solo influencia na fitotoxidez do alumínio, na atividade do alumínio. A matéria orgânica do solo também influencia, complexando o alumínio e podendo aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo, reter mais, né? A ciclagem de nutrientes, como os trabalhos anteriores demonstraram, também afetaram o pH do solo e a disponibilidade de nutrientes. Essa exudação, absorção radicular também. E aí vem o manejo do sistema, né, que eram os meus tratamentos, manejo da cultura de cobertura, ter ou não ter o pastejo, que vai afetar vários fatores, a própria calagem, e a partir dessas relações, mais o tempo e a metodologia de análise, que eu criei, então, todas as hipóteses para o desenvolvimento do meu doutorado, né? Meu doutorado está resumido aqui, não vou esmiuçar para vocês, mas é esse tipo de exercício que é bem interessante da gente fazer. E que eu nem vou mostrar, mas eu trabalhei também com essa parte da metodologia de análise para entender melhor o que as plantas realmente, abre aspas, aí, né, enxergam, que é outra coisa que eu acho que a gente tem que se debruçar, né, quando a gente fala de fertilidade do solo. Dentro da ciência do solo, a fertilidade é a área que relaciona solo e planta. Não dá para a gente ficar só olhando para os atributos de solo, porque muitas vezes a metodologia de análise diz uma coisa, mas as plantas estão dizendo outra. A resposta das plantas está dizendo outra coisa. Então, também eu entrei sobre isso no meu doutorado, e aqui eu só vou trazer, então, o primeiro artigo que já foi publicado, o primeiro estudo, que é naquela mesma coleta dos 9 anos depois, né, que a gente viu que tinha diferenças de acidez, aquele primeiro estudo ali que eu mostrei dos indicadores químicos. E aí a gente foi detalhar o que acontecia com o alumínio. Naquele estudo a gente falou muito do balanço dos cátions básicos, o alumínio ficou quase meio, né, só na saturação para o alumínio e o teor trocado. Então, nesse estudo a gente foi investigar como é que ele estava tanto na solução, especiação do alumínio, quanto na fase sólida, o fracionamento desse alumínio na fase sólida. E aí, na solução do solo, a gente acabou que trabalhou só com a camada superficial, até porque isso foi necessário para a gente conseguir depois comparar as metodologias, foi outro estudo. E o que a gente detectou, e na verdade, para mim, eu trago aqui, eu digo, esse meu artigo, ele não, como é que eu vou dizer? Ele não serviu para trazer muita coisa nova, né? Mas o principal aqui, acho que foi a experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu briguei muito com os revisores também nesse artigo. E porque o início do experimento, pessoal, que é essas primeiras colunas desses 3 gráficos, ele era diferente. E eu analisei o solo do início do experimento e vi que era diferente. Como assim no início era diferente? O experimento está errado, então? E eu tinha 2 opções, né? Ignorar isso, e muitos trabalhos partem desse princípio que o início é igual, mas a gente sabe como o solo é heterogêneo, por melhor que seja o delineamento, né? Ou realmente matar isso no peito e dizer, olha, o início foi diferente, o solo é heterogêneo, e foi isso que eu fiz, né? Porque se eu considerasse que o início era igual e ignorasse esses resultados do início aqui que estão diferentes para algumas dessas variáveis, os resultados lá dos 9 anos depois iriam indicar uma coisa que na verdade não era essa coisa. Eu tinha as análises que mostravam que não era assim. E eu lembro dos revisores
nossa, me criticaram muito, assim, o trabalho, dizendo, isso aqui, olha esse experimento, o início começou totalmente diferente, não dá. E lá ia eu acho que isso aqui, acho que foi umas 4 rodadas, assim, de revisão, e eu sentava, escrevia a cartinha, toda justificativa, de que entendia, que não era ideal, mas que, né, era o que tinha acontecido, variabilidade do solo, buscava outros artigos para dizer como era, enfim. E passou, mais uma vez, eu digo, os revisores criticaram bastante o artigo, mas está ali publicado. E para mim a principal contribuição dele é isso, é mostrar que o início pode ser diferente. A gente pode começar com um experimento que entre os tratamentos vai ter diferença entre os tratamentos por uma variabilidade do solo lá no início. E o que aconteceu, por exemplo, aqui pro pH, né, foi no início era diferente, depois ficou tudo igual. E a mesma coisa, muito parecido também pro carbono orgânico dissolvido e para o alumínio na solução do solo. Tá? E o principal aqui que a gente viu é que, mesmo com um teor de carbono orgânico dissolvido maior no sem pastejo, tá? A força iônica foi menor, que a gente já esperava por ter menos cátions básicos, né, que foi o que o primeiro estudo mostrou. Mas ele tinha um maior teor de carbono orgânico dissolvido, mas ainda assim muito alumínio na solução do solo, bem mais do que os tratamentos com pastejo. Só que boa parte desse alumínio, ao menos nas análises que a gente fez no Visual Mintec, né, que é um dos programas mais utilizados para fazer especiação iônica, boa parte dele estava aqui, ligado a compostos orgânicos. Mais de 80% aí do alumínio ligado a compostos orgânicos e, portanto, não sendo tóxico, não sendo fitotóxico, que é o esperado na grande maioria dos sistemas com manejo conservacionista do solo. Tem vários trabalhos que mostram isso, né? O pessoal professor Aleone tem um bem clássico também, que ele mostra isso com algumas áreas de cerrado. E que a gente encontrou também. E aí, quando a gente foi para a fase sólida do solo, do alumínio trocável ou complexado na matéria orgânica, a gente viu que na fase sólida do solo aumentou esse alumínio no sistema sem pastejo comparativamente ao início do experimento. Justamente por aquela maior acidificação que a gente viu lá no primeiro estudo, né, do mestrado ainda, esse alumínio aumentando nas áreas sem pastejo. E aí eu tive uma das primeiras também experiências de uma coisa que o meu orientador sempre cobrava muito, mas eu sempre achei muito difícil de fazer e ainda acho, da transdisciplinaridade para a gente estudar os sistemas integrados. Que esses meus resultados do alumínio, eu tive uma colega de doutorado, a Vanessa, que ela era orientada do professor Indo, ela trabalhou com mineralogia e eu não fazia ideia de análise mineralógica, até hoje não sei interpretar isso aqui, ó. Não sei, não sou cientista do solo, não me aprofundei nisso. Sempre peço ajuda para os colegas da Gênesis, da mineralogia. E ela trabalhou, foi fazer numa disciplina do professor Ibanor, relação solo-planta. Foi fazer uma coleta lá, eu acompanhei ela e na viagem a gente começou a falar e os resultados que ela achou de alteração mineralógica devido ao pastejo batia com o que eu estava achando nos meus resultados da tese do alumínio. E aí as áreas da ciência do solo se comunicando, né? Na verdade eram as duas ali, para explicar um resultado que eu isoladamente, só na fertilidade, não consegui explicar. Né? E aí ela provou, deixa eu ver aqui, ó, uma das conclusões desse artigo aqui dela, ó, foi publicado, foi que tem uma aluminização crescente observada nas áreas com pastejo, que faz com que esse alumínio seja meio que drenado da fase sólida do solo e menos absorvido para as plantas e entre na estrutura dos minerais. Então, essa menor saturação por alumínio e a menor fitotoxicidade da atividade também, que depois eu achei nos meus estudos,
a gente sempre pensa, é complexação por compostos orgânicos, mas de fato nas áreas com pastejo a gente tem menos carbono orgânico dissolvido, que tem menos palhada na superfície do solo. Mas a gente tem outro processo atuando dos minerais do solo, que justamente por ter menos carbono orgânico dissolvido, esse alumínio fica na solução e há essa neoformação desse mineral nas áreas com pastejo. E se eu não me engano, deixa eu ver qual que é o pico. Esse pico aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, o verdinho aqui do sem pastejo está bem menor do que no P30, que é o 30 centímetros, e o P10, que é o 10 centímetros. Indicando a presença desse mineral que sequestra o alumínio da solução do solo. Eu trago isso assim. Bom, é o solo no contexto do CIPA. E para mostrar, eu jamais imaginava, durante o meu estudo da tese, que esse tipo de coisa, enfim, poderia estar acontecendo e afetando, né, os resultados ali que eu estava tendo. De ter uma neoformação de um mineral. Tá? Isso que na verdade, aqui seria uma transdisciplinaridade acontecendo, né, para explicar os resultados. Então, como é importante também, nesse período que vocês estão, de trocar com os colegas de vocês, pessoal. Tá? Não só, às vezes não é só buscar os professores da área, mas entre vocês isso também é extremamente importante. Tá? Então, é isso aqui, ó, esses polímeros de alumínio, que são formados, que mostrava essa formação só nas áreas com pastejo e não nas sem pastejo, né? Porque na sem pastejo o próprio excesso do carbono orgânico dissolvido da palhada complexava o alumínio e não deixava esse alumínio formar esses polímeros, que entravam então para dentro desses minerais 2:1 He, né? Hidróxido entre camadas. Bom, agora vou só dar uma pincelada aqui em alguns outros trabalhos com nutrientes. Tá, então esse aqui é um bem clássico também do orientado do professor Aníbal. Acho que ele deu ou vai dar aula para vocês, o Leonardo, né, sobre os compostos de fósforo no solo, né? Basicamente, então, também ele encontrou que a inserção do pastejo aumenta a biodisponibilidade do fósforo, que é um dos grandes desafios que a gente tem nos nossos solos tropicais e subtropicais. E esse outro trabalho que também mostrou, que é lá naquele mesmo experimento de São Miguel das Missões, uma maior eficiência, o retorno do que a gente investe no fertilizante fosfatado nas áreas com pastejo, comparativamente às áreas sem pastejo. A gente sabe que adubo fosfatado, né, é um dos mais caros aí que a gente tem em relação aos adubos nitrogenados e potássicos, enfim. E aqui agora eu vou partir um pouquinho para as terras baixas no final da aula, alguns resultados que a gente tem de experimentos mais recentes, né? Não são tão longo prazo como aquele que a gente tem de terras altas ali do latossolo, que foi a maioria que eu mostrei até agora, mas que nos dão indicativos bem interessantes e também de como a gente tem que olhar com mais, entre aspas, carinho assim, para os solos arenosos, que por geralmente estarem numa situação de maior degradação, né, eles são facilmente, eles têm um menor poder tampão, então são facilmente mais, a gente alterar os parâmetros, né, inclusive falando em sequestro de carbono, e essa questão de colher os benefícios também, muitas vezes mais cedo do que em solos argilosos. Então, esse aqui é um experimento que a gente iniciou em 2013, e ele finalizou agora na última safra, 2021, a gente ficou 8 anos, né? E os ciclos de rotação dele eram de 4 em 4 anos. Então, ele teve 2 grandes ciclos, né? Esse aqui é a análise da fertilidade do solo durante o primeiro ciclo dele. Começou em 2013, a gente fez a amostragem do solo, e o primeiro ciclo terminou em 2017, fizemos a amostragem do solo novamente. E aí lá, na verdade, são 5 sistemas testados, eu trouxe 3 aqui para simplificar um pouco para a gente entender. É lavoura de arroz, tá? Então, a gente tem o pousio hibernal, lavoura de arroz, pecuária hibernal, lavoura de arroz, todo ano, durante 4 anos, aqui no caso, e uma pecuária de longo prazo, 3 anos e meio de pecuária, com a lavoura de arroz entrando apenas no 4º ano, de 4 em 4 anos. Partindo daqueles conceitos de adubação da pastagem, tá, pessoal? O que a gente observou aqui em relação ao fósforo disponível? Diminuição, que é o que se espera, principalmente com a recomendação da adubação de fósforo que a gente tem para o arroz, né, que não leva em conta as filosofias de
correção do solo, de aumentar e chegar até um teor crítico. No arroz a gente não tem isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Não diminuiu o teor, mas quando a gente tinha pecuária, ó, saiu mais ou menos de 10 todos os tratamentos, né? 10 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, aumentando para 15 com essa pecuária hibernal e aumentando para 25 com a pecuária de longo prazo. Isso em 4 anos. Potássio, a mesma tendência, mas em menor magnitude. E matéria orgânica, os resultados mais surpreendentes, né? Então, diminuindo matéria orgânica no pousio lavoura e aumentando muito significativamente nessas áreas com pecuária em apenas 4 anos. E quando a gente vai olhar, então, a produtividade de grãos nesses sistemas, ó, na média, aqui o que a gente teve, falando do arroz, né? O arroz sem pecuária, com pousio, produziu 10 toneladas, não é uma produtividade ruim, né? Esses sistemas eram bem manejados, mas a gente ganhou 1 tonelada em média a cada ano, com a pecuária no inverno. Então, a pecuária trazendo esse benefício para a lavoura. E quando esse arroz foi rotacionado com soja, com a pecuária no inverno, mais 1 tonelada de ganho no arroz e uma média de produtividade de soja em terras baixas muito boa. Essa soja não era irrigada, né? A gente produziu, em média, os 2 anos que teve soja, 4 toneladas por hectare. Então, mostrando realmente esse benefício do solo, que a gente viu lá, sendo colhido, benefício da pecuária no solo, sendo colhido também nas lavouras, arroz quanto de soja. E nos permitindo, né, pensar em novos manejos da adubação depois que a gente construiu essa fertilidade, que eu comentei lá no início, né, do solo compartimento centralizador, do que a gente tem que buscar. Né? E pensando em reduzir essa adubação da lavoura ou partir para uma adubação de sistemas, né, que vocês viram com a professora Tangriani. Então, ó, depois de 4 anos da adoção dos sistemas, que foi com aquelas análises de solo ali que eu mostrei para vocês, o arroz pousio ainda segue respondendo a fósforo e potássio, enquanto, quando a gente tem o arroz pecuária, né, ele deixa de responder. Ele produziu até um pouquinho menos, mas na verdade aqui não teve diferença estatística, né? A gente podendo tirar esse fósforo e potássio do arroz, jogar na pastagem apenas para repor e não deixar a fertilidade do solo diminuir. E aí a gente tem a questão do nitrogênio, que também acredito que a professora Tangriani, né, falou bastante com você sobre isso. Eu só vou mostrar esse resultado aqui mesmo das terras baixas do arroz, que a gente ainda vem estudando. Depois de 4 anos, então uma escadinha de aumento de produtividade da curva de resposta ao nitrogênio no arroz pousio, o clássico, né? E quando a gente vai pegar o CIPA arroz pecuária, a gente vê que sem nada de nitrogênio, já produziu mais do que com 150 quilos de nitrogênio no arroz pousio. E a gente estabiliza a resposta à adubação aqui, quando a gente alcança com 50 quilos de nitrogênio por hectare, com um patamar produtivo de 11 toneladas de grãos de arroz. Isso tudo, papel da construção do solo, em que essa inserção do animal em pastejo, principalmente nesses solos com menor poder tampão, podem trazer para nós. Soja em terras baixas, né? Aqui também tem um experimento. Esse aqui, na verdade, a gente fez no 2º ano da... Professora? Oi, pode falar. Eu sou natural do Rio Grande do Sul também, sou da fronteira oeste ali. E daí até eu já comentei com a professora Tangri aqui o que a senhora acha da parte da imobilização, porque no arroz fica resteva, né? Fica palhada, e daí o que os trabalhos mostram, não sei como é que já foi, o que vocês já encontraram, sim, que é uma dúvida minha também, acho que e a professora Tangri também tinha comentado alguma coisa sobre, entre nós aqui, no caso. Eu acho que tem uma aula prevista com o Felipe Carmona, né? Eu tenho certeza que ele vai falar muito desse assunto com vocês, mas assim, em resumo, o que a gente observou nos trabalhos? Tem que ter um picador e espalhador de palha muito bom, que a maioria das propriedades de arroz não tem, né? da colhedora do arroz, para não formar aqueles montes, porque senão é praticamente impossível fazer alguma coisa nascer ali. E trabalhar com uma dose alta de nitrogênio realmente quando estiver ali no início do desenvolvimento da pastagem, né? Não ter, porque às vezes o pessoal vê aquelas só 3 folhinhas, você vê e não quer
trabalhar com uma dose maior, mas no arroz isso é extremamente importante para até ajudar a decompor aquela palhada dele. Então, meio que em resumo, e garantir uma boa drenagem, né? Para acelerar a decomposição. Em resumo, seria isso. Eu não vou estender mais, porque eu tenho certeza que o Felipe Carmona vai falar com você. Matéria orgânica ali, pelo menos da região ali onde eu me informei, que foi Itaqui, ali tem um colega meu que fez estágio no IRGA, ele disse que não é difícil chegar ao máximo é 1%. Então é bem complicado ali a compactação também desses solos até pela irrigação, né? Porque os solos ficam bem deficientes, né? É que ali na fronteira oeste tem mais um fator que é a própria mineralogia desses solos, né? Que quando drena, ele tem aqueles minerais 2:1, ele fica extremamente duro. Então, o limite ali de ter água disponível e boas condições para o crescimento de plantas, ele é extremamente pequeno, digamos assim. Mas o que a gente observou aqui em relação à soja, pessoal, é que 2 anos depois do início, assim, com boas adubações no pasto durante 2 invernos, ela já deixa de responder à adubação, tá? Então mantendo aí um patamar produtivo alto e com ausência de resposta à diferença estatística entre esses tratamentos de doses de NPK que vocês estão vendo aqui. E aí eu brinco, isso aqui eu até tirei de uma palestra que eu dei num evento que era sobre soja na campanha gaúcha e tal, que estavam falando justamente sobre a instabilidade da produção da soja, porque são solos mais arenosos, retém menos água, e eu até botei essa imagem aqui meio para chocar, né, que realmente quem vai garantir essa boa produtividade da soja no verão é esse cara que é o segurança da soja, né? É uma boa pecuária invernal, é a integração lavoura-pecuária. Afora o impacto que isso pode ter, né, num dos principais custos da lavoura de soja, que são aqui os fertilizantes, né, quase 30%, que a gente pode estar pensando em diminuir, partindo para uma adubação de sistemas, né, já pegar o retorno dessa adubação muito na fase pecuária, tirar totalmente a adubação da soja, diminuindo esse custo de produção. Além também do papel, né, que a gente sabe que não é o foco da minha aula, mas que também os animais têm na diminuição do uso de agroquímicos, que eu acho que vocês vão ter, vocês já não tiveram, não me lembro do plano. Toda essa compilação desses últimos resultados que eu mostrei para vocês, boa parte deles está nesse artigo aqui, tá? Foi um artigo que também a gente publicou ano passado, sobre novas estratégias para a nutrição do arroz irrigado, né? Um compilado de resultados que a gente teve nesse experimento de integração lavoura-pecuária em terras baixas. Indicadores biológicos, eu disse que não ia falar nada, vou falar só um pouquinho aqui, tá? Sobre esse trabalho que também a gente fez em terras baixas, 18 meses depois do início do experimento apenas, e eu trago só para mostrar, foi esse artigo aqui, tá? Que foi publicado em 2016, e o que eu achei mais interessante aqui, todos os 5 sistemas, não vou entrar no detalhe, né? Mas vocês vejam a escadinha de resposta da atividade enzimática do solo conforme o nível de inserção da pecuária. Porque até aquele momento dos 18 meses, o que a gente tinha? Só arroz nesse sistema 1, arroz pecuária no sistema 2, soja pecuária no sistema 3, pecuária com pastagem cultivada no sistema 4, pecuária com pastagem nativa e cultivada no sistema 5. E a gente teve uma escadinha de aumento da atividade microbiológica do solo. De novo, demonstrando o papel do manejo conservacionista do solo e da pecuária, né, para essa vida do solo e para a gente ter aqueles resultados depois de 4 anos na disponibilidade de nutrientes para as plantas. E agora sim, estamos chegando no final da aula, né, 140 slides depois, os indicadores de manejo e qualidade para a gente, então, fechar essa parte do solo, que eu trago novamente esses resultados desse artigo das terras baixas 18 meses depois, desses diferentes sistemas, né, que eles tinham a rotação de 4 anos, mas não tinham completados, então até 18 meses depois. E vocês vejam aqui o que está nesse número é porcentagem de matéria orgânica,
E aqui toneladas por hectare do carbono, com o fracionamento do carbono, a fração lábil e a fração recalcitrante, o fracionamento físico-granulométrico que a gente fez aqui. Tá? Vocês me avisem se estiver ruim de escutar, porque começou a chover. A chuva está com um barulho meio alto. Então, o que a gente... Aqui, ó, a porcentagem de matéria orgânica. O que a gente viu, né, pessoal? Um aumento 18 meses apenas depois, bem significativo, né, se aproximando, indo em direção ao que a gente tinha numa condição de clímax da mata nativa, nos sistemas com pecuária. Tá? Então, quase uma escadinha, vocês vejam que o sistema com soja patinando um pouco mais, porque a soja produz menos resíduo, né? Inclusive do arroz aqui já estava um pouquinho maior. Mas realmente essa pecuária com maior diversidade da pastagem, alcançando aí incrementos de matéria orgânica bem significativos para ser apenas 18 meses depois da adoção. E essa modificação, então, principalmente na fração lábil da matéria orgânica, desse estoque de carbono, que é, né, essa parte da matéria orgânica que faz a roda girar, digamos assim, né? Essa matéria orgânica. E aí a gente tem esse índice, né, que meio que dá uma equilibrada, né, para a gente falar sobre matéria orgânica do solo, que a gente trabalhou com ele também, o índice de manejo de carbono, que é um indicador de qualidade que vinha sendo muito utilizado nos trabalhos. Que está a forma, enfim, de cálculo dele, vou passar isso tá para vocês. E aí a gente vê, né, pegando como referência o sistema 1, que é como está grande parte das nossas áreas de arroz hoje no Rio Grande do Sul, de como a inserção da pecuária, aqui a soja, por ter soja e menos produção de resíduo ficou um pouquinho menor, mas como ela aumenta muito esse índice de manejo de carbono, principalmente essa pecuária com maior diversidade da pastagem. Tá? Que era essa situação, desse sistema 5. Quando a gente foi fazer a amostragem, vocês veem, solo extremamente arenoso, dá para ver aqui, né? Mas aqui uma grande massa de raízes, uma grande diversidade de espécies vegetais, aqui eram trevo branco, cornichão e azevém no inverno e campo nativo de sucessão no verão, né? Fazendo esse trabalho, então, com uma boa oferta de forragem, uma boa pecuária, né, um bom manejo, fazendo esse trabalho, então, do sequestro de carbono, com adubação, nesse sistema. E aqui, ó, eu acho que eu já mostrei, né, essa imagem para vocês, o agregadinho de solo completamente cheio, aí, o solo arenoso, que geralmente a gente pega e se desagrega todo. A gente conseguia pegar os agregados por causa dessa grande massa de raízes que a gente tinha. E aqui está, né, essa metade escondida, as raízes que a gente encontrou nessa coleta que a gente fez. A diferença aqui em relação ao sistema 1, então parte aérea em verde e as raízes aqui em marrom, sendo inclusive maior a produção de raízes do que toda a produção da parte aérea durante aquele inverno. Em todos os sistemas, vocês vejam aqui, ó. Então, uma importante contribuição, né, dessa metade escondida aí das plantas, especialmente nesses sistemas aí de solos arenosos, terras baixas. E a gente fez também alguns estudos, né, com mapas, assim, com uma maior malha de amostragem para pegar essas diferenças e, de fato, que apenas 2 anos depois da inserção dos diferentes sistemas, a gente saiu de uma média aqui com as suas variações, né, da área, de 1,7% de matéria orgânica para 2,3% de matéria orgânica, inclusive com muitas áreas aqui já acima do 2,5%, que é a nossa interpretação, né, da matéria orgânica baixa, aqui, segundo o nosso manual. E observamos isso também, né, nesse experimento lá das terras altas, aqui a gente voltou agora para o experimento de Tupã, de São Miguel das Missões, a importância da oferta de forragem para garantir esse estoque maior de carbono, né? Que lá a gente testava isso e realmente o pastejo intensivo diminui esses estoques de carbono e a gente consegue manter algo muito similar aqui às áreas sem pastejo,
quando a gente tem o pastejo moderado e leve. E aqui é importante a gente salientar que essa área sem pastejo, pessoal, ela recebia a mesma adubação nitrogenada do que as áreas pastejadas, que não é muito comum, e a gente sabe que influencia muito no estoque de carbono. Então, muitos trabalhos que a gente, ou até em propriedades que a gente vai e compara áreas com e sem pastejo, geralmente os produtores não adubam a cultura de cobertura. Já é difícil adubar até quando é só para pastagem. E aí não acontece esse acúmulo de carbono, porque para acumular carbono no solo a gente tem que ter um balanço positivo de nitrogênio também, né? Aquela relação 10:1 de carbono e nitrogênio da matéria orgânica. Então lá no experimento a gente atribui esses valores similares, né? Devido a gente ter um balanço positivo de nitrogênio também nas áreas sem pastejo, pela adubação que é feita por questão de isolar fatores variáveis, né? Fontes de variação experimentais dos tratamentos. Então, em suma, né, que eu procurei passar aqui para vocês é como a pecuária é capaz de construir um solo com qualidade, por isso esse modelo de inserção da pecuária na lavoura, ele é extremamente promissor para nós aqui no sul do Brasil, trazendo basicamente esses benefícios, digamos assim, e por isso aproximando aquilo que eu falei lá no início, né, mais do entendimento dos processos e da utilização desses insumos de manejo a favor do sistema produtivo. E, claro, tudo isso que eu falei durante a aula toda acontece no campo, né? Mas eu acho extremamente importante que a gente saiba comunicar isso, né, para nossa valorização e por estarmos todos conectados, como eu coloquei ali no slide para vocês, de como isso chega no meio urbano, né, na cidade, e muitos problemas, inclusive, que a própria urbanização que acaba causando. E aí eu fiz aqui algumas estimativas de um outro evento que eu participei, que eu vou só compartilhar para vocês, para a gente refletir em relação a isso. Rio Grande do Sul, então, hoje, nessa questão da emissão dos gases de efeito estufa, é o 6º estado mais emissor do Brasil. E mais da metade das emissões do Rio Grande do Sul estão ligadas à agropecuária. Então, nossas atividades aqui, isso, a grande maioria dos estados do sul do Brasil, né, parecido, a gente está muito pressionado em relação a isso aqui, né, pessoal? E se a gente for ver aqui do Rio Grande do Sul, as duas principais atividades agropecuárias mais emissoras de gases de efeito estufa é o gado de corte e o arroz, a produção de arroz. Bem o cenário ali que eu estava mostrando para vocês das terras baixas. E daí eu e o Denardim, né, me ajudou a fazer esse cálculo dos dados que a gente obteve naquele experimento, né? Claro que a gente sabe que isso aqui é possível porque são solos degradados e no início do acúmulo de carbono, mas nós tivemos taxas de acúmulo extremamente altas, que eu trago, que é o pousio lavoura, pecuária lavoura e pecuária a longo prazo lavoura, taxa de acúmulo de carbono, camada 0 a 20, sequestro de carbono no solo, e se a gente fizesse, então, uma simulação, né, que essa boa pecuária aí fosse incorporada em pelo menos 1 milhão de hectares da nossa área de arroz, a gente sabe que tem 3 milhões aí que rotacionam com arroz irrigado, né, que hoje a produção de arroz tem, então, 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente de emissão anual. Então, se essa boa pecuária fosse adotada em pelo menos 1 milhão de hectares, a gente poderia ter aí uma mitigação de até 75% do CO2, da emissão de CO2 equivalente, graças ao sequestro de carbono no solo, com esse bom manejo da pecuária. Então, só um exercício rápido, assim, para mostrar o potencial desse manejo que a gente faz, né, que eu brinquei do dentro da porteira, em resolver também os problemas fora da porteira, e lá o início da minha aula, da questão do dilema produção versus conservação. Então, vocês veem, a gente consegue produzir, a gente consegue ter rendimento econômico, a gente consegue diminuir custo de produção, a questão ali dos fertilizantes, e ainda resolver problemas ambientais através desse sequestro de carbono, aumento do teor de matéria orgânica. Isso significaria a mitigação de 15% das emissões das atividades agropecuárias do Rio Grande do Sul e, no total,
quase 10% de todas as emissões de CO2 equivalente. E algo que eu acho que também a gente tem que avançar nos estudos, né, em relação a essa questão do sequestro de carbono no solo, e aqui eu trago o artigo do Lucas, orientado do professor Tales, que trabalhou no experimento que já foi encerrado ali na Estação Experimental Agronômica, em que ele viu justamente o efeito do manejo do sistema integrado, e não mais ficar provando o sistema integrado sim ou não, acumula mais ou não, a gente tem vários trabalhos que mostram isso, mas o manejo do sistema integrado nesse processo de acúmulo de carbono e nitrogênio no solo. Então, aqui, os resultados dele mostraram basicamente, bom, temos mais acúmulo de carbono se a intensidade de pastejo for menor, que é o que está mostrando aqui, carbono e nitrogênio, e temos mais acúmulo de carbono na monocultura em comparação com a rotação de culturas, né, por causa do papel que a soja faz aqui, um resíduo com menor relação CN, mas uma maior qualidade do resíduo, portanto, para aportar esse carbono no solo, né? Porque o milho aqui produzia pouca matéria, não cumpria esse papel, e provavelmente era um sistema, então, que tinha, ele discute lá no artigo, né, um déficit de nitrogênio, por isso a soja foi mais importante, então o sistema que tinha mais soja acumulou mais carbono. Então, é um artigo bem interessante, assim, que quem está trabalhando nessa área eu recomendo, né? Porque ele é um pouco ao contrário do que a gente imaginava, mas tem toda uma explicação de porquê disso, né? De como isso pode ser diferente, dependendo do local que a gente está trabalhando. E nesses gráficos, né, ele mostra justamente isso, como que a mesma quantidade de carbono incorporada via os resíduos, resulta em maior carbono no solo na monocultura. Vamos pegar aqui, se a gente traçasse uma linha aqui reta para cima, né? Carbono no solo menor na rotação de culturas e maior na monocultura, por causa desse papel, então, do nitrogênio. E eu deixo aqui a última pulguinha atrás da orelha, né? Também é um trabalho de um ex-colega aqui da pós-graduação, que agora ele é professor, foi para a França, está lá, o Murilo, e mostrando o papel das leguminosas, né, que ainda é algo que eu acho que a maioria dos nossos trabalhos, a gente negligencia bastante esse papel da leguminosa na pastagem. Tem um papel importante para a nutrição dos animais, mas muito importante para o solo, sobretudo nessa eficiência em aumentar a matéria orgânica do solo. Que esse trabalho do Murilo mostrou, então, que cada quilo de nitrogênio aportado via leguminosa é muito mais eficiente em auxiliar no acúmulo de carbono do solo do que o do adubo nitrogenado. Justamente pela taxa, né, pela ciclagem, que é mais próxima de um fenômeno, de um processo natural com a leguminosa, do que com o adubo nitrogenado. Fora o impacto na questão da emissão de gases de efeito estufa, que se vocês viram aquele gráfico antes, que mostrava ali os maiores emissores das atividades agropecuárias do Rio Grande do Sul, fertilizante sintético estava em terceiro, né? Então também é algo que a gente tem que pensar em aos poucos ir diminuindo, e nós temos sim ferramentas biológicas, como as leguminosas, para isso. Então, como considerações finais, pessoal, o meu recado assim da experiência que eu tive como aluna de pós-graduação para vocês e agora como docente, né? O estudo dos sistemas integrados, como o professor Aníbal falou no início, especialmente no solo, né, ele é multidisciplinar por natureza, não tem como. E esse avanço no conhecimento do solo em si, ele tem que buscar a interdisciplinaridade, como aquele exemplo, né, que eu dei ali para vocês na minha tese de doutorado que acabou acontecendo. E a fronteira do conhecimento é alcançar justamente essa transdisciplinaridade, né? Esse entendimento das respostas das plantas, dos animais, por essa compreensão das inter-relações que ocorrem no solo. Então, temos isso aqui, muito bem feito. Isso aqui é do capítulo do livro também que o professor Ibanor liderou, do Tópicos em Ciência do Solo, né? Mas a gente precisa passar para isso aqui, né? E aí, por isso, de novo, eu saliento a importância do exercício
dos modelos conceituais dos projetos de pesquisa de vocês enxergarem, a partir do conhecimento que vocês estão tendo, como essas diferentes coisas estão se relacionando. Certo, gente? Deixo aqui meus contatos para vocês. Agradeço a atenção de todos. Agora a gente ainda pode conversar um pouquinho, mas né, quem quiser entrar em contato por e-mail, meu celular, fica à vontade. Tem muito mais trabalho do que isso, né? Eu tentei mostrar aqui um pouquinho para vocês. Foquei nas pesquisas que eu participei, que eu me senti com mais conhecimento mesmo de causa, né? Para compartilhar com vocês. Mas é claro que tem vários outros trabalhos. E fico à disposição para auxiliar no que for necessário.